Meus amigos, vamos lá. Vamos analisar esse Fluminense 2, Atlético Mineiro 2 pelo Campeonato Brasileiro, quinta rodada, resultado frustrante para a torcida do Fluminense. Principalmente para o torcedor capixaba, que fez uma grande festa, não só hoje, mas fez uma grande festa também no meio de semana contra o Sampaio Corrêa. 2 jogos com grande presença da torcida, 2 jogos com 2 festas bonitas do torcedor e o Fluminense, infelizmente, no jogo de hoje contra o Atlético, tinha tudo para sair com um resultado positivo, tinha tudo para conseguir a sua segunda vitória no campeonato contra um adversário complicadíssimo, mas o Fluminense entregou a paçoca no fim do jogo, cansou, o desgaste físico ficou visível, os jogadores terminaram o jogo assim de forma visivelmente exaustos, né? Então, fica uma lição, fica preocupação, fica, né? Cabeça do torcedor tricolor nesse sábado realmente passa muita coisa pela cabeça da torcida do Fluminense em relação ao futuro do time. Um time que fez um bom primeiro tempo, poderia ter feito mais gols, não fez. E na segunda etapa sucumbiu, principalmente na minha avaliação, a questão física e as substituições do Fernando Diniz. Os jogadores que ele escolheu, não que ele tivesse muitas opções, até porque o Fluminense estava sem 9 jogadores. Mas as opções do Diniz, além de serem escassas nesse momento, o Diniz, acho que fez algumas trocas equivocadas. Mas enfim, 2-2, e a gente vai analisar a partir de agora esse empate que foi péssimo para o Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro. Antes eu queria agradecer a sua presença, a sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Quero pedir para você não deixar de fazer a sua inscrição se você ainda não for inscrito, isso é muito importante para a gente. E quero pedir também o seu like aqui nesse vídeo, se você, claro, gostar do conteúdo do vídeo. Não tenho certeza se você vai gostar, porque a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, a gente não está aqui para ser bonzinho com ninguém, a gente não está aqui para atender ninguém. A gente está aqui para analisar o jogo, a gente está aqui para trazer notícias. Às vezes você vai gostar, às vezes você não vai gostar. Então, assim, nem sempre o que a gente vai trazer aqui agrada ao torcedor. E às vezes não agrada a gente mesmo. A gente quer trazer só notícia boa, a gente quer informar apenas as coisas boas. Mas, infelizmente, a gente também tem que trazer outras situações aqui para o torcedor tricolor. Uma delas é esse empate frustrante com o Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Um resultado que poderia ter sido de vitória, e uma vitória tranquila. O Fluminense jogava bem, controlava o jogo. Tinha o jogo na mão, gente. Quando o Fluminense faz o segundo tempo, aliás, quando o Fluminense faz o segundo gol no segundo tempo, parecia que a coisa estava resolvida. Aí o Diniz começa a mexer no time, há uma substituição no Atlético, e eu fiquei com muita dúvida se quando o Vargas entra em campo, se já tinha sido feita a substituição ou não. Eu fiquei com a sensação de que o jogador do Atlético ainda não tinha deixado o campo quando o Vargas entra e sai o gol não sei, eu fiquei com essa sensação, posso estar delirando aqui, mas eu fiquei com essa sensação de que de que o jogador do Atlético ainda não tinha saído de campo quando o Vargas entra e na sequência sai o gol. O Fluminense desatento e acaba tomando o gol, a bola ali do lado do Marcelo, o Manuel também perdido no lance, o Vargas entra sozinho e faz o primeiro gol, e a partir dali, o jogo vira ali uma loucura, porque o Atlético vem pra cima, empata o jogo, de novo com o Vargas, jogador de baixa estatura, novamente o Fluminense levando o gol de cabeça, e poderia ter inclusive levado o terceiro gol e ter saído com uma derrota. O Marcelo inclusive disse isso depois do jogo na entrevista pra TV. O Marcelo, a expressão do Marcelo era de tipo, olha, tá ruim, mas dá pra falar que tá bom também, porque a gente poderia até mesmo ter levado o terceiro gol. Essa que é a verdade. Você pode olhar esse resultado com o copo meio cheio, o copo meio vazio. É aquela história, Tem gente que vai dizer, tá bom, o Fluminense jogou bem no primeiro tempo.
tem gente que vai dizer, olha, o Fluminense podia ter vencido, ou tem gente que vai dizer, olha, o Fluminense podia ter perdido. É a velha história do copo meio cheio, meio vazio. Eu acho que o Fluminense, ele sucumbiu principalmente na questão física ao longo do jogo. E aí, a gente tem que voltar lá no começo do ano, quando o Fluminense comete 2 equívocos. O primeiro deles foi o equívoco na montagem do elenco. O Fluminense contratou jogadores com idade avançada, o Fluminense trouxe jogadores, alguns deles que em nenhum momento da carreira entregaram intensidade, né? E hoje não dá para exigir do cara intensidade. O cara nunca foi esse tipo de jogador. Então, o erro foi de quem contratou. O erro foi lá atrás, quando o Fluminense contratou. Quando o Diniz hoje resolve tirar o Lima do jogo e colocar o Terans, o meio de campo do Fluminense, ele vira um deserto. Em algum momento, desde que o Terans entrou no jogo, vocês ouviram falar o nome do Terans? Eu não ouvi. Se falaram, eu não me lembro. Eu não me lembro. Segundo equívoco do Fluminense, além das contratações equivocadas, no planejamento, no que diz respeito ao time principal voltar a jogar antes da hora. Eu ouvi essa semana de uma fonte de que o Diniz foi quem decidiu, no último momento, mudar o planejamento. O time voltou a jogar 5 dias apenas depois de voltar a treinar. E não era a hora. E a gente está vendo isso agora. O time, ele tá pregado em campo. Segundo tempo, e isso, assim, tem sido uma tônica dos jogos do Fluminense. O time no segundo tempo, extremamente cansado. Não consegue correr, não consegue competir, não consegue disputar jogadas. Se tiver que virar um resultado, não consegue, porque não tem fôlego. O time não tem energia. E aí tem muito a ver com, né, questão da preparação física, que talvez não tenha sido adequada. O problema, gente, é que a gente está começando um mês, mais um mês, sem tempo para treinar, sem tempo para descansar, sem tempo para poupar. E aí, esse tipo de coisa vai acontecer. Quando acaba o jogo, os jogadores do Fluminense desabam em campo. Desabam, extenuados, esgotados. Essa imagem ela é emblemática. Ela é emblemática. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, o Fluminense termina um jogo com menos posse de bola que o adversário. Isso é raro, hein? Desde que o Diniz assumiu o time em 2022, eu me recordo de pouquíssimas vezes que o Fluminense teve menos posse de bola que o adversário. Hoje o Atlético teve 52% de posse de bola contra 48% do Fluminense. O Atlético teve um total de passes maior do que o Fluminense. Isso é raro também. O Atlético acertou mais passes que o Fluminense, 80% contra 78%. Mas o Atlético errou mais passes também. O Atlético errou 89%, o Fluminense errou 75%. No ataque, gente, o Fluminense era o mandante, hein? O Fluminense era mandante. O Fluminense teve 10 finalizações contra 17 do Atlético. O Atlético finalizou 17 vezes, o Fluminense finalizou 10 apenas. Sendo que dessas 10 finalizações do Fluminense, 4 foram na direção do gol. 2 entraram. E o Atlético finalizou 6 vezes na direção do gol. O Atlético teve 11 escanteios, o Fluminense teve só 4. O Atlético ainda roubou 26 bolas, 26 desarmes, contra 20 desarmes do Fluminense. Então, os números, né, eles mostram o que eu tô falando aqui. O Atlético, ele nos números foi superior ao Fluminense. E no segundo tempo, poderia até mesmo ter virado o placar. Você pode dizer, mas Rodrigo, o Cano, ele teve a chance de fazer o 3-0 e matar o jogo.
Verdade, verdade. Tava 2-0. O Cano recebeu uma bola que normalmente ele chutaria de primeira. Ele, né, precisou dominar para ajeitar o corpo, para chutar. Isso mostra que o Cano não está no seu melhor momento. Ano passado, aquela bola, fatalmente, o Cano bateria de primeira e, com quase toda certeza, faria o gol. Hoje ele precisou dominar, esperar, ajeitar, olhar, pensar e isolou. Alexander também teve a chance de matar o jogo num contra-ataque, num raríssimo contra-ataque do Fluminense. Alexander, que já tinha dado uma assistência para o Renato Augusto, tinha a oportunidade, ou teve a oportunidade, de dar uma segunda assistência, porque ele tinha 2 ou 3 companheiros dentro da área, livres, pedindo: toca, meu amigo, toca para eu fazer o gol. E o Alexander isolou. É verdade. Mas esses 2 lances isolados, eles não podem esconder a má atuação do Fluminense no segundo tempo, não podem esconder os erros que o Diniz cometeu nas substituições, os erros individuais do time, os erros coletivos. O segundo gol do Atlético, gente, Felipe Andrade, que a gente pede muito aqui, chegou atrasado no lance, enfim, não foi legal. Não foi legal. E foi um lance muito parecido com um lance do jogo contra o Colo-Colo, né? Aquela última bola do jogo, em que o atacante do Colo-Colo erra a cabeçada e muita gente elogiou: o Felipe Andrade foi no corpo do atacante. Não, o Felipe Andrade não foi no corpo do atacante, gente. O Felipe Andrade errou o tempo da bola e o atacante também errou a cabeçada. Essa é que é a verdade. Porque se o atacante consegue acertar a cabeçada, era o gol de empate do Colo-Colo e hoje a gente estava numa situação dificílima na Libertadores. Então, assim, erros coletivos, erros individuais, e o Fluminense segue mal no Campeonato Brasileiro. No ano passado, a essa altura, o Fluminense tinha 10 pontos, estava em terceiro lugar. Hoje, ele tem 5 pontos e amanhã, dependendo dos resultados, pode até entrar na zona de rebaixamento. E a próxima rodada é fora de casa, de novo, contra o São Paulo, sem o Paulo Henrique Ganso, que está suspenso, e muito provavelmente, dependendo, né, do que acontecer lá no Chile, é provável até mesmo que o Diniz poupe alguns jogadores, porque depois na sequência já tem de novo Libertadores em casa contra o Cerro Porteño, jogo aí importantíssimo para nossa classificação. O Fernando Diniz, ele depois do jogo, a Flu TV ainda não divulgou a entrevista coletiva do Fernando Diniz, mas na Flu TV, aliás, no site GE, tem um trechinho aqui da entrevista do Diniz, e ele diz o seguinte: olha só, a gente abre aspas para o técnico Fernando Diniz: acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom. E realmente, concordo com o Diniz, o primeiro tempo foi muito bom, o Fluminense jogou bem no primeiro tempo, poderia até ter feito mais gols. E aí o Diniz completa: no segundo tempo, eles voltaram melhores, mas com trocas a gente cresceu de novo. Gente, eu não acho que o Fluminense cresceu. Sinceramente, fez o gol num erro de saída de bola do Atlético. E o Diniz prossegue: tivemos chances de fazer o terceiro gol. Ok. Na hora de fazer a mexida, no arremesso lateral do Atlético, uma bola morta. O jogador que faz o gol, que foi o Vargas, ele saiu, foi o primeiro toque dele na bola, falha coletiva na marcação, tomamos o primeiro gol, e no segundo gol também tomamos um gol com todo mundo atrás da linha da bola. A gente tem que corrigir, é muito difícil fazer 2 gols no Atlético. Hoje a gente perdeu 2 pontos e não ganhamos 1. É o que eu estou falando. A sensação que eu acho que não é só a minha, acho que do torcedor de uma forma geral, dos próprios jogadores, do Fernando Diniz, Fluminense hoje perdeu a oportunidade de fazer 2 pontos a mais, perdeu a oportunidade de encostar nos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um resultado para a gente lamentar, é um resultado para a gente tirar lições. E, mais uma vez, vou voltar a repetir: Fluminense, na janela de transferências, é preciso corrigir os erros do primeiro semestre.
As contratações equivocadas de janeiro precisam ser corrigidas. Fluminense trouxe Antônio Carlos, Lucumi, Terans, pagou 4 milhões também no Lelê que tá machucado. Vamos ter que corrigir a janela de transferências de janeiro. Vamos ter que corrigir. Isso é fundamental para que a temporada não seja desperdiçada. Essa é a minha avaliação. Pessoal, é aquilo que eu falei lá no início. Nem sempre o que eu vou falar aqui você vai concordar, nem sempre o que eu vou falar você vai gostar. Mas, né, eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, eu não tô aqui para, né, agradar a todo mundo, né? Infelizmente, é impossível agradar a todo mundo, né? Essa é a minha opinião e eu confesso que estou bem frustrado com o empate contra o Atlético. Era um resultado fundamental para o Fluminense. Já foi. Agora é hora de pensar no Colo-Colo, quinta-feira, e é hora de pensar também depois no São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, que o Brasileirão, gente, eu já falei isso aqui, o trem tá passando. Vamos embarcar, Fluminense. Vamos embarcar, porque o trem tá passando. Grande abraço. Até a próxima, pessoal.